Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Louvado seja o Senhor pelos hinos que aqui foram entoados, que nos remeteram ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, a esse momento tão especial na história da nossa religião cristã, que é justamente a encarnação do nosso Salvador, o nascimento de Cristo, o nosso Senhor. Nesta parte final do nosso trabalho na noite de hoje, nós queríamos ler um texto da palavra do Senhor, a fim de fazermos uma breve reflexão, fechando assim a nossa programação na noite de hoje. Caso vocês desejem e disponham de Bíblia, que vocês possam abri-las lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu queria que nós lêssemos o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 7. Assentados como todos estão, procederemos com a leitura da palavra. Lucas, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 7. Diz-nos o seguinte, irmãos e amigos, a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, até o versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, quando nós consideramos o nascimento de Cristo, a grande verdade do nascimento de Cristo, nós percebemos que esse fato, ele não é um fim em si mesmo, muito pelo contrário. Ele relata algumas verdades, destaca alguns pontos extremamente importantes para as nossas vidas e que são atuais e fundamentais durante a nossa caminhada, durante a nossa peregrinação aqui na terra. Quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos enxergar, nós podemos perceber justamente algumas dessas verdades que estão diretamente relacionadas à vinda do nosso Salvador e que estão também relacionadas à nossa vida, às nossas crenças, às nossas responsabilidades. E aí, de maneira muito rápida, de maneira muito breve, eu queria destacar pelo menos 3 dessas verdades. A primeira delas é que o nascimento de Cristo, irmãos e amigos, ele nos faz enxergar a soberania de Deus. O nascimento de Cristo, ele nos faz enxergar a soberania de Deus. Foi justamente isso que aconteceu. Foi justamente isso que ocorreu no nascimento do nosso Salvador. Conforme nós vimos, o fato de Cristo nascer em Belém foi motivado por um dos decretos do imperador romano, no caso César Augusto, ordenando que as pessoas se recenseassem em suas respectivas cidades nas quais aquelas pessoas haviam nascido. Nós não sabemos a razão específica em termos humanos pela qual se explica esse recenseamento. Se o imperador romano da época, no caso César Augusto, queria ter uma noção da quantidade da população do império, seja para cobrar mais impostos, seja para recensear no serviço militar, não nos importa em si saber. O que nós devemos considerar foi que através desse fato, Deus exerceu a sua soberania para que em circunstâncias por ele determinada, o seu Filho, o nosso Salvador, ele viesse a esse mundo.
E é interessante nós observarmos que essa soberania, ela não só está relacionada ao momento no qual o nosso Salvador, ele nasceu e se encarnou. O texto nos diz que dentro desse decreto de César Augusto, havia a obrigação, conforme nós falamos agora há pouco, que cada pessoa se recenseasse na sua cidade natal. José, Maria, os pais de Cristo, eles eram da casa de Davi. Por consequência, eles eram de Jerusalém. Contudo, eles moravam na parte norte de Israel, ou seja, na Galileia, distante aproximadamente 100 a 130 quilômetros da cidade de Jerusalém. E em virtude desse conteúdo do decreto de César Augusto, eles foram obrigados, apesar de não estarem morando mais em Jerusalém, a voltarem àquela cidade, de maneira específica a cidade de Belém, para assim cumprir com aquele decreto. E quando nós consideramos esse fato, a gente pode se indagar, mas por que isso? Por uma razão muito simples. Havia uma profecia lá no profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, lá no capítulo 5, versículo 2, que determinava que o Salvador não nasceria em qualquer cidade, mas sim na cidade de Davi, na cidade de Belém, como de fato aconteceu. Então, atentemos, meus irmãos, atentemos, meus amigos, para a soberania de Deus que o nascimento de Cristo nos ensina, não só nas circunstâncias nas quais esse nascimento se deu, mas também no local exato em que Cristo nasceu. Por isso, o primeiro ponto da nossa reflexão, que nos mostra justamente essa verdade. O nascimento de Cristo, ele nos remete à soberania que Deus possui sobre tudo e sobre todas as coisas. Não só movendo o coração de um determinado imperador, mas também trabalhando no coração de um simples carpinteiro, para que assim a sua vontade, para que assim o seu propósito, ele se concretizasse. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, não somente a soberania de Deus, ela é aprendida através do nascimento do nosso Salvador. Não. Quando nós nos detemos de maneira específica para o fato em si, nós também aprendemos acerca da humildade do nosso Salvador. Da humildade do nosso Salvador. Nos diz o texto sagrado, de maneira específica, o versículo 7, a parte inicial do versículo 7, que Cristo, ao nascer, ele não nasceu num berço de ouro, como costumeiramente nós gostamos de falar. Ele não nasceu num lugar humanamente apropriado. Não, muito pelo contrário. Mas ele nasceu, ele veio ao mundo no local onde era destinado à criação dos animais. E o seu berço, ele foi justamente uma manjedoura, um coxo no qual os animais se alimentavam. Então, quando nós olhamos para essa realidade, quando nós consideramos também esse fato, nós aprendemos acerca da humildade do nosso Salvador. O Deus, através do qual todas as coisas foram feitas, o Deus que veio se revelar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, com todo o seu poder, com toda a sua glória. Onde é que ele nasce? Onde é que ele vem ao mundo? No local destinado aos animais. E é interessante, porque quando nós consideramos toda a vida de Cristo, nós percebemos que essa mesma humildade o caracterizou ou caracterizou a sua vida aqui na terra. Não foi à toa que no final da sua vida terrena, no final do seu ministério, ele deu a grande demonstração de humildade quando lavou aos pés aos seus discípulos. Então, o nascimento de Cristo nos mostra isso. A humildade do nosso Salvador, a humildade do nosso Mestre, a humildade que deve caracterizar todos aqueles que seguem e seguem no seu caminho. Então, de um lado, nós enxergamos a soberania de Deus. De outro lado, nós encontramos a humildade do nosso Salvador. Mas há um terceiro fato aqui nessa passagem que deve nos chamar a atenção, pois ele nos ensina mais outra verdade relacionada ao nascimento de Cristo. Ou seja, a rejeição que fizeram do nosso Salvador. E nós encontramos isso justamente na parte final do versículo 7, quando o autor sagrado, no caso Lucas, diz assim:
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Explicando aqui o fato de Cristo ter nascido ali no local destinado aos animais, Lucas, ele relata o motivo. Lucas, ele relata a razão pela qual isso se deu. Por quê? Porque as pessoas não se dispuseram a abrigar a família do nosso Salvador. Não havia lugar para eles na hospedaria. Muito provavelmente porque as hospedarias nos tempos de Jesus, de maneira específica na cidade de Belém, estavam ocupadas pelos funcionários públicos do Império Romano, e aí, em termos humanos, esse foi o motivo. Essa foi a razão pela qual a família de Cristo não recebeu acolhida quando ali chegaram para cumprir o decreto determinado pelo imperador. E é essa, meus irmãos, e é essa, meus amigos, também uma outra verdade que nós aprendemos, dessa rejeição contínua que as pessoas, pelo menos na sua maioria, fazem em relação ao nosso Salvador. Se ele foi rejeitado no passado, como aqui nós encontramos, quando nós analisamos a nossa vida presente, nós percebemos que, infelizmente, esta permanece sendo o comportamento, a atitude de muitas pessoas, desconsiderando as palavras de Cristo, não atentando para as suas ordens, não acolhendo nos seus corações. Infelizmente, esse é outro fato que nós também aprendemos. Infelizmente, esta é outra verdade que nós encontramos no nascimento do nosso Salvador. Então, meus irmãos, meus amigos, toda vez que nós pensarmos, toda vez que nós refletirmos no nascimento de Cristo, que nós não nos esqueçamos das verdades e das lições que este nascimento nos traz. Ele aponta para o controle completo que Deus tem sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso nós devemos consolar os nossos corações, porque nós devemos saber que nós não somos obra do acaso, nem tampouco a nossa vida está sendo conduzida aleatoriamente. Não. O Deus soberano, o Deus que comanda tudo e todas as coisas, Ele age continuamente nas nossas vidas, Ele age continuamente nos nossos corações e nos conduz para a glória e para o louvor do seu santo e excelso nome. Mas não só isso, que nós sejamos humildes como foi o nosso Salvador, que nós possamos pautar a nossa vida por essa mesma humildade. Infelizmente, uma das características do homem moderno é a sua soberba, é o seu orgulho, é o seu espírito de autoexistência. Contudo, quando nós observamos no modelo e no exemplo de Cristo, nós percebemos que ele não agia assim. E esse é o desafio que nós temos para nós que somos cristãos, para nós que professamos seguir a Cristo, que essa mesma conduta, que esse mesmo comportamento também de humildade, ele venha a ser marcado e caracterizado nas nossas vidas. Mas não só isso, que nós, como ouvidores do Evangelho, como ouvidores da palavra do Senhor, que nós não tenhamos a mesma postura que as pessoas há 2000 anos elas tiveram em relação a Cristo, de rejeitá-lo. Uma vez que nós ouvimos da sua palavra, uma vez que nós ouvimos do seu evangelho, que não seja esse o comportamento que nós tenhamos nas nossas vidas, mas muito pelo contrário, que possamos acolher essa palavra, que possamos acolher esse Salvador, que possamos fazê-lo do nosso Deus, o nosso Deus pessoal, para que assim nós possamos cumprir com o seu propósito, para que assim nós possamos viver uma vida para a glória do seu nome, para que assim a certeza e a convicção de vida eterna possa permanecer sempre presente nas nossas mentes e nos nossos corações. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele nos abençoe em tudo aquilo que nós ouvimos, quer seja pelas canções, em tudo aquilo que nós ouvimos em relação à sua palavra, e que o nascimento de Cristo, esse fato tão importante na história da humanidade, ele tenha verdadeiramente valor e importância para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.